Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo em Salt Lake City, esta Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. E a música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição de outro deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas à quarta sessão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossos cumprimentos e calorosa saudação aos que participam dessas reuniões no mundo inteiro, por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. Reconhecemos e damos as boas-vindas às autoridades gerais e aos líderes gerais que estão presentes nesta manhã. A música para essa sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a essa sessão cantando Ó Vós que amais ao Senhor, e nos brindará agora com Neste Dia de Alegria. A oração de abertura será proferida pelo Elder L. Whitney Clayton, da Presidência dos 70.
Our beloved Nosso Heavenly querido Father, Pai Celestial, on this wonderful Sabbath day, we neste dia de domingo, chegamos a Ti, com nosso coração pronto para aprendermos. Oramos para que Teu Espírito esteja conosco. offer thee willing hearts and Oferecemos um coração aberto e mente aberta e pedimos, Pai, bless us. que Tu possas nos abençoar para que possamos ser inspirados e nossos corações possam ser tocados. Oramos por aqueles que irão cantar, que irão falar e todos nós que iremos ouvir. Que nesse dia possamos ser fortalecidos e nos tornarmos mais perto e semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo e usarmos esse dia para sermos servos e discípulos melhores Teus. Somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesse dia, aonde quer que estejamos, e oferecemos essa oração em humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now O sing. coro cantará agora Let us all press on. Trabalhemos Hoje. After the music, Após a música, teremos o prazer de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, second count. segundo conselheiro na primeira presidência. He will be followed by Elder Ele será seguido pelo elder M. Russell Ballard, Quorum of the 12 do Quórum dos 12 Apóstolos, and Sister Jean, e da irmã Jean Stevens, first counsel. primeira conselheira na presidência geral da primária. Yes, we're here. For the Lord
Thank you, choir. What a Obrigado ao coro por nos abençoar pela música que ouvimos de vocês. Ao longo dos anos, tive a sagrada oportunidade de conhecer muitas pessoas cujo sofrimento parecia penetrar-lhes os recônditos da alma. Nesses momentos, ouvi meus amados irmãos e irmãs e me angustiei com eles por seus fardos. Ponderei o que dizer-lhes, e foi-me difícil saber como consolá-los e dar-lhes alento em suas provações. Com frequência, o sofrimento deles decorria de algo que lhes parecia ser um ponto final. Alguns se veem diante do fim de um terno relacionamento, como a morte de um ente querido ou a alienação de um membro da família. Outros sentem que chegaram ao fim da esperança, a esperança de casar-se, ou de ter filhos, ou de vencer uma doença. Outros podem estar encarando o fim de sua fé, quando vozes conflitantes e desorientadoras do mundo os tentam a questionar ou até a abandonar o que antes sabiam ser verdade. Cedo ou tarde, creio que todos vivenciamos momentos em que a própria essência de nosso mundo se desfaz, deixando-nos solitários, frustrados e sem rumo. Isso pode acontecer com qualquer um. Ninguém está imune. Cada pessoa passa por uma situação diferente e os detalhes de cada vida são ímpares. Mesmo assim, descobri que há algo que afasta a amargura que pode vir a surgir em nossa vida. Há uma coisa que podemos fazer para tornar a vida mais agradável, mais alegre e até gloriosa. Nós podemos ser gratos. Pode soar contrário à sabedoria do mundo sugerir que alguém que esteja sobrecarregado de tristeza deva agradecer a Deus. Mas aqueles que põem de lado a jarra de amargura e erguem a taça da gratidão podem encontrar uma bebida purificadora de cura, paz e compreensão. Como discípulos de Cristo, recebemos o mandamento de agradecer ao Senhor nosso Deus em todas as coisas. Cantar ao Senhor em ação de graças e ter o nosso coração cheio de agradecimento a Deus. Por que Deus ordena que sejamos gratos? Todos os seus mandamentos são dados para disponibilizar-nos bênçãos. Os mandamentos são oportunidades de exercer nosso arbítrio e receber bênçãos. Nosso amoroso Pai Celestial sabe que a decisão de desenvolver um espírito de gratidão nos proporciona a verdadeira alegria e grande felicidade. Mas alguns podem dizer, pelo que devo ser grato se o meu mundo está desmoronando? Talvez o enfoque em coisas pelas quais somos gratos seja uma abordagem errada. É difícil desenvolver um espírito de gratidão se nossa gratidão for somente proporcional ao número de bênçãos que podemos contar. Sem dúvida, é importante contar as nossas bênçãos com frequência. E todos os que tentaram fazer isso sabem que elas são muitas. Mas não creio que o Senhor espera que sejamos menos gratos nos momentos de provação do que nos momentos de abundância e tranquilidade. Na verdade, a maioria das referências das Escrituras não fala de gratidão por coisas, mas sugere um espírito ou atitude de gratidão. É fácil ser grato por coisas quando a vida parece estar a nosso favor. Mas, e naqueles momentos em que as coisas que desejamos parecem estar fora de nosso alcance? Sugiro que vejamos a gratidão como uma disposição, um modo de vida que independe de nossa situação atual.
Em outras palavras, estou sugerindo que, em vez de sermos gratos por coisas, devemos concentrar-nos em ser gratos em nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Há aquela velha história do garçom que perguntou ao cliente se ele havia gostado da refeição. O cliente respondeu que tudo estava ótimo, mas teria sido ainda melhor se tivesse sido servido mais pão. No dia seguinte, quando o homem voltou, o garçom dobrou a quantidade de pão, dando-lhe 4 fatias em vez de 2. Mas ainda assim, o homem não ficou contente. No dia seguinte, o garçom dobrou o pão novamente, sem sucesso. No 4º dia, o garçom estava realmente determinado a deixar o homem contente. Então, ele pegou um pão de 3 metros de comprimento, partiu ao meio e, com um sorriso, serviu ao cliente. O garçom mal podia esperar para ver qual seria a reação do homem. Depois da refeição, o homem ergueu o rosto e disse: "Muito bom, como sempre. Mas você voltou a me servir apenas 2 fatias de pão." Meus queridos irmãos e irmãs, a escolha é nossa. Podemos decidir limitar nossa gratidão com base nas bênçãos que achamos que nos faltam. Ou podemos decidir ser como Nefe, cujo coração agradecido jamais fraquejou. Quando seus irmãos o amarraram ao navio, que ele havia construído para levá-los à terra da promissão, seus calcanhares e punhos ficaram bem feridos, de modo que estavam muito inchados e doloridos. E uma violenta tempestade ameaçava tragá-los para as profundezas do mar. Não obstante, disse Nefe, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia. E não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Podemos decidir ser como Jó, que parecia ter todas as coisas, mas então perdeu tudo. Ainda assim, Jó respondeu dizendo, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos decidir ser como os pioneiros mormons, que mantiveram um espírito de gratidão em sua lenta e dolorosa jornada até o grande lago salgado, chegando até a cantar e a dançar e gloriar-se na bondade de Deus. Muitos de nós teríamos ficado inclinados a isolar-nos, a reclamar e a angustiar-nos com as dificuldades da jornada. Podemos decidir ser como o profeta Joseph Smith, que quando estava preso em condições lastimáveis na cadeia de Liberty, escreveu estas palavras inspiradas. Amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Podemos decidir ser gratos, não importa o que acontecer. Esse tipo de gratidão transcende tudo o que esteja acontecendo a nosso redor. Sobrepuja o desânimo, a frustração e o desespero. Floresce lindamente, tanto na gelada paisagem do inverno, quanto no agradável calor do verão. Se formos gratos a Deus em nossas circunstâncias, podemos vivenciar uma doce paz em meio à tribulação. Mesmo na aflição, podemos elevar nosso coração em louvor. Na dor, podemos gloriar-nos na expiação de Cristo. No frio da amarga tristeza, podemos sentir a proximidade e o calor do abraço do céu. Às vezes achamos que ser gratos é algo que fazemos depois que nossos problemas forem solucionados. Mas que visão terrivelmente limitada é essa? Perdemos muito na vida por esperarmos ver o arco-íris antes de agradecermos a Deus pela chuva.
Ser gratos em momentos de aflição não significa que estejamos contentes com nossa situação. Significa, sim, que pelos olhos da fé, olhamos para além de nossas dificuldades atuais. Essa não é uma gratidão dos lábios, mas é da alma. É uma gratidão que cura o coração e expande a mente. Ser gratos em nossas circunstâncias é um ato de fé em Deus. Exige que confiemos em Deus e esperemos coisas que talvez não vejamos, mas que são verdadeiras. Ao sermos gratos, seguimos o exemplo de nosso amado Salvador, que disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." A verdadeira gratidão é uma expressão de esperança e testemunho. Advém do reconhecimento de que nem sempre compreendemos as provações da vida, mas confiamos que um dia compreenderemos. Em qualquer circunstância, nosso senso de gratidão é nutrido pelas muitas e sagradas verdades que já conhecemos. Que nosso Pai deu o grande plano de felicidade a seus filhos, que graças à expiação de seu Filho Jesus Cristo, podemos viver para sempre com os nossos entes queridos, que no final teremos um corpo glorioso, perfeito e imortal, livre de enfermidades e deficiências, e que nossas lágrimas de tristeza e perda serão substituídas por uma abundância de felicidade e alegria. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Deve ter sido esse tipo de testemunho que transformou os apóstolos do Salvador, que antes eram homens cheios de temores e dúvidas, em felizes emissários do Mestre. Nas horas que se seguiram à sua crucificação, eles estavam consumidos pelo desespero e pela dor, incapazes de compreender o que acabara de acontecer. Mas um evento mudou tudo isso. O Senhor lhes apareceu e declarou: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo." Quando os apóstolos reconheceram o Cristo ressuscitado, quando vivenciaram a gloriosa ressurreição de seu amado Salvador, eles se tornaram homens diferentes. Nada poderia impedi-los de cumprir sua missão. Aceitaram com coragem e determinação a tortura, a humilhação e até a morte que lhes adviria por causa de seu testemunho. Não seriam impedidos de louvar e de servir ao seu Senhor. Mudaram a vida de pessoas de toda parte. Eles mudaram o mundo. Não precisamos ver o Salvador como os apóstolos viram, para vivenciar essa mesma transformação. Nosso testemunho de Cristo, proveniente do Espírito Santo, pode ajudar-nos a ver além dos finais decepcionantes da mortalidade e a enxergar o futuro brilhante que o Redentor do mundo preparou. À luz do que sabemos sobre o nosso destino eterno, é de se admirar que, seja onde for que encontremos os amargos finais da vida, eles nos pareçam inaceitáveis? Parece haver algo dentro de nós que resiste aos finais. Por que isso acontece? Porque somos feitos da matéria da eternidade. Somos seres eternos, filhos do Deus Todo-Poderoso, cujo nome é infinito e que nos promete bênçãos eternas. Os finais não são o nosso destino. Quanto mais aprendemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais nos damos conta de que os finais aqui na mortalidade não são finais, de modo algum. São meras interrupções, pausas temporárias que um dia parecerão pequenas em comparação com a alegria eterna reservada para os fiéis. Sou imensamente grato a meu Pai Celestial, porque em seu plano não há finais verdadeiros,
apenas inícios eternos. Irmãos e irmãs, acaso não temos motivo para encher-nos de gratidão, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos? Acaso precisamos de maior motivo para ter nosso coração cheio de agradecimento a Deus? Não temos, portanto, motivo para regozijar-nos? Seremos imensamente abençoados se reconhecermos a obra da mão de Deus no maravilhoso tapete da vida. A gratidão a nosso Pai Celestial amplia a nossa percepção e clareia a nossa visão, inspira humildemente e promove empatia por nossos semelhantes e por todas as criações de Deus. A gratidão é um grande catalisador de todos os atributos cristãos. Um coração grato é a fonte de todas as virtudes. O Senhor prometeu que aquele que receber todas as coisas em gratidão será glorificado. E as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo centuplicadas. Sim, mais. Especialmente nos finais aparentemente inexplicáveis que fazem parte da mortalidade. Façamos com que nossa alma cresça em gratidão por nosso misericordioso Pai Celestial. Ergamos sempre e constantemente a voz e demonstremos por palavras e atos a nossa gratidão a nosso Pai Celestial e a seu Filho, seu amado Filho, Jesus Cristo. Por isso eu oro e deixo-lhes meu testemunho e minha bênção. No nome sagrado do nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém. Há 64 anos, em setembro, voltei de minha missão na Inglaterra. 3 dias depois de voltar, fui ao baile do início do semestre letivo na Universidade de Utah com um amigo. Ele me falou de uma bela aluna do 2º ano chamada Bárbara, que ele achava que eu deveria conhecer. Ele a trouxe até onde eu estava e nos apresentou e começamos a dançar. Infelizmente, aquele era um baile de troca de pares, o que significava que você só podia dançar com uma moça até que alguém pedisse para substituí-lo com o par dela. Bárbara era muito alegre e popular e por isso só consegui dançar com ela por alguns minutos antes que outro rapaz a tirasse para dançar. Aquilo simplesmente não era aceitável para mim. Depois de aprender na missão a importância de acompanhar um novo contato, eu consegui o telefone dela e liguei para ela logo no dia seguinte, a fim de convidá-la para sair, mas ela estava ocupada com compromissos escolares e sociais. Felizmente, minha missão me havia ensinado a ser persistente, mesmo diante do desânimo. E, por fim, consegui marcar um encontro. E aquele encontro levou a outros, e de alguma forma, durante aqueles encontros, fui capaz de convencê-la de que eu era o único ex-missionário verdadeiro e vivo, ao menos no tocante a ela. Hoje, 64 anos depois, temos 7 filhos, muitos netos e bisnetos, que são uma evidência da importante verdade de que, por mais que a mensagem seja boa, talvez você não tenha chance de transmiti-la se não insistir de modo constante e persistente. Esse pode ser o motivo pelo qual tive a clara impressão de retornar hoje 2 de minhas mensagens anteriores proferidas em conferência geral. Na conferência geral de outubro de 2011, pedi que vocês se lembrassem destas importantes palavras do Senhor, pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Com essas palavras, o Senhor deixou bem claro que não era apenas um título formal, mas sim o nome pelo qual a sua igreja deveria ser chamada.
Devido à sua inequívoca declaração, não devemos chamar a igreja por qualquer outro nome, como, por exemplo, a Igreja Mórmon ou a Igreja Sud. O termo Mórmon pode ser adequadamente usado em alguns contextos, referindo-se aos membros da igreja, como os pioneiros mórmons ou as instituições como o Coro Tabernáculo Mórmon. Os membros da igreja são amplamente conhecidos como Mormons. E nas interações com aqueles que não são de nossa religião, podemos adequadamente nos referir a nós mesmos como Mormons, desde que aliemos a esse termo o nome completo da igreja. Se os membros aprenderem a usar o nome correto da igreja em conexão com a palavra Mormon, isso vai salientar o fato de que somos cristãos, membros da Igreja do Salvador. Irmãos e irmãs, vamos desenvolver e dar continuidade ao hábito de sempre deixar claro que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A segunda mensagem que sinto que devo retornar foi proferida na última Conferência Geral, quando incentivei os membros a orar para serem conduzidos a pelo menos uma pessoa que vocês pudessem convidar a aprender a respeito do Evangelho restaurado antes do Natal. Muitos membros da igreja compartilharam comigo algumas experiências especiais resultantes do fato de terem pedido oportunidades missionárias ao Senhor. Um ex-missionário, por exemplo, orou especificamente para ser conduzido a uma pessoa que ele pudesse ajudar. O nome de uma antiga colega de escola lhe veio à mente. Ele a procurou no Facebook e descobriu que ela estivera orando para encontrar propósito e significado na vida. Ele a encontrou exatamente no momento em que ela estava procurando a verdade, e em dezembro ela foi batizada. Muitos convites semelhantes me foram relatados, mas apenas alguns foram acompanhados como aquele irmão fez. Acredito muito no princípio do acompanhamento. Como diz no guia missionário Pregar Meu Evangelho, fazer um convite sem acompanhamento é como começar uma jornada sem concluí-la, ou comprar a entrada para um concerto sem ir ao teatro. Sem ação concluída, o compromisso não tem sentido. Pregar meu evangelho ensina a todos não apenas como convidar, mas também como acompanhar os convites. O propósito do trabalho missionário é definido assim: convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de se perseverar até o fim. O convite certamente faz parte do processo, mas observem que há muito mais trabalho no trabalho missionário dos membros do que simplesmente fazer um convite para que as pessoas ouçam os missionários. Também inclui acompanhar com os missionários o desenvolvimento da fé, a motivação para se arrepender, a preparação para fazer convênios e a perseverança até o fim. Esse princípio do acompanhamento é ilustrado no livro de Atos. E Pedro e João subiam juntos ao templo. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, nele disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda."
Esse foi um vigoroso convite feito por um servo do Senhor, não foi? Mas Pedro não parou no convite. A narrativa das Escrituras nos conta que, tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Em outras palavras, Pedro não apenas invocou a autoridade do sacerdócio e convidou o homem a levantar e andar, ele também acompanhou seu convite estendendo o braço para o homem, tomando-o pela mão direita, erguendo-o e depois caminhando com ele para dentro do templo. No espírito do exemplo de Pedro, quero sugerir que todos podemos envolver-nos de modo mais constante no trabalho missionário, substituindo o nosso temor pela fé verdadeira, convidando alguém pelo menos uma vez a cada trimestre, 4 vezes ao ano, para que seja ensinado pelos missionários de tempo integral. Eles estão preparados para ensinar pelo Espírito com a inspiração sincera proveniente do Senhor. Juntos podemos acompanhar nosso convite e tomar outros pela mão, erguê-los e caminhar com eles em sua jornada espiritual. Para ajudá-los nesse processo, convido todos os membros, independentemente de seu chamado atual ou nível de atividade na igreja, a obter um exemplo de pregar meu Evangelho. Ele está disponível por meio do centro de distribuição ou gratuitamente na internet. É um guia para o trabalho missionário, o que significa que é um guia para todos nós. Leiam-no, estudem-no, depois apliquem o que aprenderam para ajudá-los a compreender como trazer almas a Cristo por meio do convite e do acompanhamento. Como disse o presidente Thomas S. Monson, agora é o momento de os membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Jesus Cristo ensinou a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor respondeu a essa oração em nossos dias, com o maior número de missionários de tempo integral da história do mundo. Nessa grande onda de fiéis trabalhadores, o Senhor nos deu outra oportunidade de auxiliá-lo nesse grande trabalho de colheita de almas. Há maneiras práticas para que os membros ajudem e apoiem nossos extraordinários missionários. Por exemplo, vocês podem dizer aos missionários que estão estudando pregar meu Evangelho e lhes pedir que mostrem o que estão aprendendo em seus estudos. Ao compartilharem uns com os outros, uma maior confiança entre os membros e os missionários de tempo integral certamente vai se desenvolver, assim como ordenou o Senhor, que todo homem e mulher fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. E também, eis que vos enviei para testificar e advertir o povo. E todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Irmãos e irmãs, podem imaginar o impacto que haverá se as famílias e os amigos incluírem as coisas que estão aprendendo em seu estudo pessoal do pregar meu Evangelho em suas cartas e e-mails para seus missionários de tempo integral? Podem imaginar as bênçãos que advirão para as famílias quando elas souberem e compreenderem melhor o que seus filhos e filhas estão estudando e ensinando na missão? E podem sequer começar a imaginar a extraordinária manifestação de graça expiatória que teremos, individual e coletivamente, de acordo com a promessa do Salvador a todos aqueles que prestam testemunho no processo de convidar almas a virem a Ele. E depois acompanham esses convites.
Bem-aventurados sois, disse o Senhor por meio do profeta Joseph Smith, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. Porque vos perdoarei vossos pecados com este mandamento: que permaneçais firmes, prestando ao mundo todo o testemunho das coisas que vos são comunicadas. Se fizermos o acompanhamento, o Senhor não nos deixará falhar. Vi a indescritível alegria associada a um convite motivado pelo testemunho e ao acompanhamento fiel entre os membros da igreja no mundo todo. Quando estive na Argentina recentemente, incentivei os membros a convidar alguém para a igreja antes da conferência geral. Um menino de 8 anos chamado Joshua ouviu e convidou seu melhor amigo e a família dele para uma visitação pública em sua ala, em Buenos Aires. Quero ler um trecho da carta que recebi que explica o convite de Joshua e seu acompanhamento fiel. A cada minuto, Joshua corria até o portão para ver se eles estavam chegando. Ele disse que sabia que eles viriam. A noite foi se passando e o amigo do Joshua não chegava, mas o Joshua não desistiu. Ele diligentemente foi até o portão a cada minuto. Já era hora de começar a guardar as coisas, quando Joshua começou a pular para cima e para baixo, dizendo: eles vieram. Ergui o rosto e vi toda uma família se aproximando da igreja. Joshua correu para cumprimentá-los e abraçar seu amigo. Todos entraram e pareceram gostar muito da visitação pública. Levaram alguns folhetos e passaram muito tempo conhecendo alguns novos amigos. Foi muito bom ver a fé daquele menino e saber que as crianças da primária também podem ser missionárias. É meu testemunho que, se trabalharmos juntos, procurando aquela pessoa especial, convidando e acompanhando com confiança e fé, o Salvador sorrirá para nós, e centenas de milhares de filhos de Deus encontrarão propósito e paz na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que o Senhor nos abençoe a todos em nosso empenho de acelerar o trabalho de salvação. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poucos sentimentos se comparam até na emoção de nos tornarmos pais. Nada há mais doce do que receber um precioso bebê diretamente do céu. Um de meus irmãos vivenciou esse sentimento de modo particularmente pungente. Seu primeiro filhinho nasceu prematuro, pesando apenas 1,3 kg. Hunter passou seus primeiros 2 meses de vida na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital. Aqueles meses foram momentos delicados para toda a família ao esperarmos e suplicarmos a ajuda do Senhor. O pequeno Hunter era extremamente dependente, lutava para viver. Seu amoroso pai, com frequência, tomava em sua forte mão a minúscula mão de seu filho para encorajá-lo. E o mesmo acontece com todos os filhos de Deus. Nosso Pai Celestial estende a mão a cada um de nós com seu infinito amor. Ele tem poder sobre todas as coisas e deseja ajudar-nos a aprender, a crescer e a voltar à sua presença. Esta é a definição do propósito de nosso Pai: levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. À medida que desenvolvemos mais fé e confiança no Senhor, podemos ter acesso a seu poder de abençoar-nos e livrar-nos. O livro de Mórmon desenvolve ao longo de suas páginas esse belo tema do poder do Senhor para nos libertar. Nefe o apresentou logo no primeiro capítulo do livro. No versículo 20 lemos: "E eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei as ternas misericórdias do Senhor.
que estão sobre todos aqueles que Ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Há muitos anos passei a conhecer de maneira muito pessoal as verdades expressas nesse versículo. Passei a saber o quanto nosso Pai Celestial está perto de nós e o quanto deseja nos ajudar. Certo dia, ao cair da noite, eu estava guiando o carro acompanhada de meus filhos quando notei um menino caminhando pela estrada. Depois de passar por ele, tive a nítida inspiração que deveria voltar e ajudá-lo. Mas achei que ele poderia ficar assustado se uma estranha parasse o carro ao lado dele à noite. A forte impressão me veio de novo à mente com estas palavras: ajude aquele menino. Voltei de carro até onde ele estava e perguntei: precisa de ajuda? Tive um sentimento de que deveria ajudá-lo. Ele se virou para mim e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, perguntou: poderia fazer isso? Eu estive orando para que alguém me ajudasse. Sua oração pedindo ajuda foi respondida por meio de uma inspiração que recebi. Essa experiência de receber uma orientação clara do Espírito deixou uma marca inesquecível que ainda permanece em meu coração. Agora, após 25 anos e graças a uma terna misericórdia, vi novamente aquele menino há poucos meses. Descobri que o que ocorrido não foi apenas minha história. Foi a história dele também. Derek Nance agora é pai e tem sua própria família. Ele também nunca esqueceu aquela experiência. Ela nos ajudou a estabelecer um alicerce de fé em que Deus ouve e responde nossas orações. Ambos a usamos para ensinar nossos próprios filhos que Deus cuida de nós. Não estamos sozinhos. Naquela noite, Derek tinha ficado até mais tarde na escola para uma atividade e perdera o último ônibus. Sendo um jovem adolescente, sentiu-se confiante de que conseguiria voltar para casa a pé. Por isso, começou a caminhar. 1h30 se passou enquanto ele caminhava pela estrada solitária, ainda a vários quilômetros de casa e sem nenhuma residência à vista, ele ficou com medo. Em desespero, foi até uma pilha de pedras, ajoelhou-se e pediu ajuda ao Pai Celestial. Poucos minutos depois de Derek voltar à estrada, parei para lhe oferecer ajuda pela qual ele havia orado. Agora, muitos anos depois, Derek reflete: o Senhor estava ciente de mim, um menininho magro e míope. E a despeito de todas as outras coisas que aconteciam no mundo, Ele estava ciente da minha situação e me amava o suficiente para enviar-me ajuda. O Senhor atendeu muitas vezes minhas orações desde aquela estrada abandonada. Suas respostas nem sempre foram tão imediatas e claras, mas o fato de Ele estar ciente de mim é tão evidente hoje quanto foi naquela noite solitária. Toda vez que as escuras sombras da vida encobrem meu mundo, sei que Ele tem um plano para me levar em segurança de novo para casa. Como Derek expressou, nem todas as orações são respondidas assim tão rápido. Mas nosso Pai realmente nos conhece e ouve as súplicas de nosso coração. Ele realiza seus milagres uma oração por vez, uma pessoa por vez. Podemos confiar que Ele vai nos ajudar, não necessariamente da maneira que queremos, mas do melhor modo para nos ajudar a crescer. Pode ser difícil submeter-nos à vontade dEle, mas isso é essencial para que nos tornemos semelhantes a Ele e encontremos a paz que Ele nos oferece. Podemos aprender a sentir como C.S. Lewis descreveu: oro porque não posso me ajudar, porque estou desamparado. Oro porque tenho necessidades o tempo todo, dia e noite. A oração não muda a Deus, muda a mim. Há muitos relatos nas Escrituras feitos por pessoas que depositaram sua confiança em Deus e foram ajudadas, libertadas por Ele. Pensem no jovem David, que escapou da morte nas mãos do poderoso Golias por confiar no Senhor. Reflitam sobre Nefe, cujas súplicas a Deus o livraram das cordas que o prendiam. Lembrem-se do jovem Joseph Smith, que buscou a ajuda do Senhor por meio da oração. Ele foi libertado do poder das trevas e recebeu uma resposta milagrosa. Cada um deles enfrentava problemas reais e difíceis. Cada um deles agiu com fé e depositou sua confiança no Senhor. Cada um deles recebeu sua ajuda e, ainda em nossos dias, o poder e o amor de Deus se manifestam na vida de seus filhos.
Vi isso recentemente na vida de santos cheios de fé no Zimbábue e em Botsuana, numa reunião de jejum e testemunhos no pequeno ramo de Chuaridzu. Senti-me humilde e inspirada pelo testemunho de crianças, jovens e adultos. Cada um deles compartilhou uma vigorosa expressão de fé no Senhor Jesus Cristo. Com problemas e circunstâncias difíceis a seu redor, eles viviam cada dia depositando sua confiança em Deus. Eles reconheciam a mão do Senhor na vida deles e frequentemente expressavam isso com a frase: "Sou muito grato a Deus." Há poucos anos, uma família fiel deixou para os membros de nossa ala um exemplo dessa mesma confiança no Senhor. Arne e Venita Gaitro levavam uma vida feliz, tendo uma família maravilhosa. Arne era bem-sucedido em sua profissão, então, inesperadamente, foi-lhe diagnosticado um câncer agressivo. Ele tinha apenas umas semanas de vida. Os membros da família queriam estar juntos pela última vez. Todos se reuniram, vindo de lugares diferentes. Teriam apenas 48 preciosas horas para estar juntos. Os membros da família escolheram o que mais importava: uma fotografia da família, um jantar em família e uma sessão no templo de Salt Lake. Venita disse: "Quando saímos pelas portas do templo, foi a última vez que estaríamos reunidos nesta vida." Mas eles saíram com a segurança de que havia mais para eles do que apenas esta vida. Graças aos sagrados convênios do templo, eles têm esperança nas promessas de Deus de que podem estar juntos para sempre. Os 2 meses que se seguiram foram repletos de bênçãos, que são por demais numerosas para relatar. A fé e a confiança de Arne e Venita no Senhor estavam crescendo, como demonstram essas palavras de Venita. Senti-me amparada, descobri que podemos sentir paz em meio ao tumulto. Eu sabia que o Senhor zelava por nós. Se confiarmos no Senhor, podemos realmente vencer qualquer problema na vida. Uma das filhas acrescentou: "Observamos nossos pais e vimos o exemplo deles. Vimos sua fé e como eles lidavam com isso. Eu nunca teria pedido essa aprovação, mas não me desfaria dela." Evidentemente, o falecimento de Arne não era o desfecho esperado pela família Gaitro, mas sua crise não era uma crise de fé. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma lista de tarefas a realizar, mas sim algo vivo em nosso coração. O Evangelho não é um peso, são asas. Ele nos sustém. Ele amparou a família Gaitro. Eles sentiram paz em meio à tempestade. Apegaram-se uns aos outros e aos convênios no templo, os quais haviam feito e guardado. Aumentaram sua capacidade de confiar no Senhor e foram fortalecidos por sua fé em Jesus Cristo e no poder de sua expiação. Sempre que nos vemos no caminho do discipulado, sejam quais forem nossas preocupações ou nossos problemas, tal como os de Derek, não estamos esquecidos. Assim como Derek, os santos da África e a família Gaitro, podemos decidir que vamos segurar nas mãos de Deus e em nossas necessidades. Podemos enfrentar nossos problemas com oração e confiança no Senhor. Ao se dirigir a cada um de nós, o Senhor disse: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Presto meu humilde, porém seguro testemunho de que Deus, nosso Pai, nos conhece pessoalmente e estende a mão para nos ajudar. Por intermédio de seu amado Filho, Jesus Cristo, podemos vencer os desafios deste mundo e ser conduzidos em segurança para nosso lar. Que tenhamos fé para confiar nele, é minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir and congregation will now stand and O join. coro e a congregação cantarão agora de pé, "Faz-me andar só na luz." Teremos então o prazer de ouvir o bispo Gary E. Stevenson, bispo presidente da igreja. Ele será seguido
pelo elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ao término do discurso do elder Bednar, o coro cantará Oração de uma Criança. This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus. Esta é a Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os recentes Jogos Olímpicos de Inverno maravilharam o mundo quando atletas que representavam 89 países competiram em 98 eventos diferentes. É extraordinário notar que 10 desses atletas eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que 4 deles ganharam medalhas que foram recentemente divulgadas no Church News. Christopher Fogg, Noelle Pike Space e Tora Bright. Nós os parabenizamos e também a todos os atletas que participaram. Excelente! Falarei desses jogos nesta manhã, dirigindo minhas palavras aos rapazes, às moças e aos jovens adultos solteiros. Vocês estão em seus anos críticos, os quais estabelecem o curso de sua vida. Sinto grande urgência ao lhes transmitir essa mensagem. Para que vocês sintam essa urgência, eu vou primeiro contar-lhes a história de Noelle Pike Space, uma dessas atletas. Na modalidade esportiva da qual Noelle participou, o Skeleton, os atletas disparam uma corrida na largada, depois se lançam de bruços sobre um pequeno trenó, com o rosto a uma distância de apenas centímetros do gelo. Eles descem por uma trilha cheia de curvas na neve, a uma velocidade que pode chegar a 145 km por hora. É extraordinário notar que os anos de preparação serão considerados um sucesso ou uma decepção, dependendo do que vai acontecer em 4 provas decisivas de 60 segundos cada uma. Os sonhos de Noelle se frustraram antes das Olimpíadas de 2006, quando um terrível acidente a deixou com uma perna quebrada, impedindo-a de competir. Nas Olimpíadas de 2010, seus sonhos também se dissiparam quando uma diferença de apenas pouco mais de 1/10 de segundo a deixou fora do pódio. Podem imaginar a ansiedade que ela sentiu ao esperar o início de sua primeira prova nas Olimpíadas de 2014? Anos de preparação chegariam ao fim num breve piscar de olhos. 4 minutos no total. Ela despendeu anos de preparação para esses 4 minutos e iria passar a vida toda depois refletindo sobre eles.
A prova final de Noelle foi virtualmente impecável. Foi inesquecível vê-la correr em direção à arquibancada para abraçar sua família para cruzar a linha de chegada, exclamando: "Conseguimos! Seus anos de preparação valeram a pena." Vimos o medalhão das moças em seu pescoço e a medalha de prata foi colocada ao lado dele. Pode parecer injusto que todos os sonhos olímpicos de Noelle dependessem do que ela faria nesses 4 breves minutos críticos. Mas ela sabia disso. E foi por isso que se preparou com tanta diligência. Ela sentiu a magnitude e a urgência de seus 4 minutos e o que eles significariam pelo resto da vida. Também nos lembramos de Christopher Vogt, membro de uma equipe que ganhou a medalha de bronze na corrida de bobsled de 4 pessoas. Em vez de desistir após o grave acidente nas Olimpíadas de 2010, ele escolheu perseverar. Após uma corrida fantástica, ele conquistou o prêmio que tão diligentemente buscou. Agora, ponderem como seu caminho rumo à vida eterna é semelhante a esses 4 minutos de desempenho dos atletas. Vocês são seres eternos. Antes de nascerem, vocês existiram como espíritos. Na presença de um amoroso Pai Celestial, vocês treinaram e se prepararam para vir à Terra por um breve momento, e então agir. Essa vida são os seus 4 minutos. Enquanto estão aqui, suas ações vão determinar se vão ganhar o prêmio da vida eterna. O profeta Amulek descreveu: esta vida é o tempo para prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para executarem os seus labores. Em certo sentido, seus 4 minutos já começaram, o tempo está passando. As palavras do apóstolo Paulo parecem muito adequadas. Correr de tal maneira que possam obter o prêmio. Da mesma forma que certos passos são essenciais no breve desempenho de um atleta olímpico, tais como os saltos ou as manobras para os praticantes de skate no gelo ou no snowboard, as voltas e curvas dos trenós de alta velocidade, ou a passagem pelos portais nas ladeiras do slalom, assim também, na vida, certas coisas são absolutamente essenciais. São marcos de nosso progresso ao longo de nosso desempenho espiritual aqui na Terra. Esses marcadores espirituais são as ordenanças essenciais do Evangelho concedidas por Deus, o batismo, o recebimento do novo Espírito Santo, as ordenações ao sacerdócio e o sacramento que tomamos todas as semanas. Nessas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E da mesma forma que a disciplina de treinamento prepara e qualifica um atleta para executar elementos de seu esporte no mais alto nível, o cumprimento dos mandamentos nos qualifica para realizarmos essas ordenanças salvadoras. Vocês sentem a urgência disso? Meus jovens amigos, onde quer que estejam em seu desempenho de 4 minutos, peço que ponderem. O que preciso fazer em seguida para garantir a minha medalha? Talvez durante esta conferência, o Espírito sussurre para vocês o que pode ser. Preparar-se de modo mais ponderado para uma ordenança futura ou para uma ordenança que vocês já deveriam ter recebido há muito tempo. Seja ele qual for, deem esse passo. Façam isso agora, não esperem. Seus 4 minutos vão passar rapidamente e vocês terão a eternidade para pensar no que fizeram nesta vida. É necessário ter autodisciplina. A oração diária, o estudo das Escrituras e sua frequência à igreja precisam ser o alicerce de seu treinamento. Um padrão constante de obediência aos mandamentos, o cumprimento dos convênios que vocês fizeram e a aplicação dos padrões do Senhor encontrados no livreto Para o Vigor da Juventude são coisas obrigatórias. Talvez vocês estejam cientes das coisas de sua vida que ameaçam prejudicar ou interromper seu progresso espiritual. Se isso acontece, siga o conselho de Paulo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é tarde para se arrepender. Porém, quanto mais cedo, melhor, porque ninguém sabe realmente quando os 4 minutos vão chegar ao fim. Agora, vocês podem estar pensando, eu já estraguei tudo. Meus 4 minutos já são um desastre. Eu bem que poderia desistir. Se estiverem pensando assim, parem com isso e nunca mais pensem desse jeito.
O milagre da expiação pode compensar as imperfeições de nosso desempenho. Como o elder Jeffrey R. Holland ensinou, para aqueles de vocês que ainda estão hesitantes, presto testemunho do poder renovador, do amor de Deus e dos milagres de sua graça. Nunca é tarde demais, enquanto o Mestre disser que há tempo. Não demore. Lembre-se que vocês não estão sozinhos. O Salvador prometeu que não nos abandonará. Vocês também têm familiares, amigos e líderes que estão torcendo por vocês. Embora meu discurso seja dirigido aos jovens da igreja, dou o seguinte conselho para os pais e avós. Recentemente, o elder David A. Banner descreveu uma maneira bem simples de realizar uma avaliação familiar para assinalar o progresso no caminho do convênio por meio das ordenanças essenciais. Tudo o que é necessário é uma folha de papel com 2 colunas, nome e plano para a próxima ordenança necessária. Fiz isso recentemente, listando cada membro da família. Entre eles incluí um neto bebê, que logo vai ser abençoado, um neto de 6 anos, cuja preparação para o batismo era essencial, e um filho que logo vai fazer 18 anos, cuja preparação para o sacerdócio e para a investidura no templo era iminente. Esse simples exercício ajudou a Leslie e a mim a cumprir nosso papel de ajudar cada membro de nossa família ao longo do caminho do convênio, com um plano de ação para cada um deles. Talvez essa seja uma ideia para vocês, que pode resultar num conselho de família, em lições da noite familiar, em preparação e até em convites para que ordenanças essenciais sejam realizadas em sua família. Como esquiador e praticante de snowboard, fiquei muito impressionado com o desempenho de 4 minutos da atleta sul-australiana, medalhista de prata no snowboard, Tora Bright, durante a competição do halfpipe. Ela impressionou o mundo ao terminar impecavelmente o percurso, culminando com Backside Rodeo 720. No entanto, ainda mais impressionante e surpreendente para o mundo foi o modo como ela estendeu a mão e demonstrou o amor cristão a seus competidores. Ela notou que a atleta americana Kelly Clark, que não se saíra tão bem em sua primeira prova da primeira rodada, da rodada final, parecia nervosa em relação à segunda prova. Ela me deu um abraço, relembra Clark. Ela simplesmente ficou me abraçando até que eu me acalmei o suficiente e consegui respirar normalmente. Foi bom receber um abraço de uma amiga. Kelly Clark mais tarde se uniria a Tora no pódio dos vencedores com uma medalha de bronze. Quando lhe perguntaram a respeito de seu ato incomum de bondade para com uma oponente, que poderia ter colocado em risco sua medalha de prata, ela simplesmente disse: "Sou uma atleta, quero fazer o melhor, mas quero que minhas colegas atletas também façam o melhor." Tendo isso em mente, há alguém que precise de seu incentivo? Um membro da família, um amigo, um colega de escola ou um membro do quórum? Como vocês podem ajudá-los nos 4 minutos deles? Queridos amigos, vocês estão no meio de uma jornada emocionante. Em certos aspectos, vocês estão competindo numa prova de halfpipe ou pista de trenó, ou talvez seja difícil executar cada etapa ou percorrer cada curva ao longo do caminho. Mas lembre-se, vocês foram preparados para isso por milênios. Este é o seu momento de mostrar desempenho. Esses são os seus 4 minutos. O tempo é agora. Expresso minha total confiança em sua capacidade. Vocês têm o Salvador do mundo ao seu lado. Se buscarem a ajuda dele e seguirem suas orientações, como poderão fracassar? Encerro com meu testemunho da bênção em termos um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson, de Jesus Cristo e do seu papel como nosso Salvador e Redentor, em seu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Tenho um bom amigo que, nos primeiros anos de seu casamento, estava convencido de que ele e a família precisavam de uma picape com tração nas 4 rodas. A mulher dele estava certa de que ele não precisava disso, mas apenas desejava ter o novo veículo. Uma conversa animada entre marido e mulher deu início às suas ponderações sobre as vantagens e desvantagens dessa compra. Querida, precisamos de uma picape 4x4. Ela perguntou: por que você acha que precisamos de uma caminhonete nova? Ele respondeu a pergunta dela com o que imaginou ser a resposta perfeita.
E se precisarmos de leite para nossos filhos durante uma terrível tempestade? E a única maneira de chegar ao mercado for uma picape. A mulher replicou com um sorriso: se comprarmos uma caminhonete nova, não teremos dinheiro para o leite. Então, por que se preocupar em como chegar ao mercado numa emergência? Com o passar do tempo, continuaram a aconselhar-se e, por fim, decidiram comprar a caminhonete. Pouco após adquirir o novo veículo, meu amigo quis demonstrar a utilidade da caminhonete, justificando os motivos para querer comprá-la. Assim, decidiu cortar e transportar um suprimento de lenha para sua casa. Era outono e já havia nevado nas montanhas onde ele pretendia procurar lenha. Ao subir a encosta da montanha, a neve foi se tornando cada vez mais profunda. Meu amigo se deu conta de que as condições escorregadias da pista representavam um risco, mas com grande confiança na nova caminhonete, seguiu em frente. Infelizmente, meu amigo foi longe demais na estrada coberta de neve. Ao manobrar a caminhonete para fora da estrada, no lugar em que havia decidido cortar lenha, ficou preso. Todas as 4 rodas da caminhonete nova patinaram na neve. Ele prontamente reconheceu que não sabia o que fazer para sair daquela situação perigosa. Ficou envergonhado e preocupado. Mas decidiu: ora, não vou ficar aqui sentado. Saiu do veículo e começou a cortar lenha. Encheu totalmente o bagageiro da picape com a pesada carga. Então, decidiu que faria uma nova tentativa de sair da neve com a caminhonete. Ao engatar a marcha e pisar no acelerador, começou a mover-se aos poucos. Lentamente, a caminhonete saiu da neve e voltou para a estrada. Ele finalmente se viu livre para voltar para casa, feliz e mais humilde. Oro pedindo a ajuda do Espírito Santo ao salientar lições de importância vital que podemos aprender com essa história do meu amigo, da caminhonete e da lenha. Foi a carga de lenha que proporcionou a tração necessária para que ele saísse da neve, voltasse à estrada e seguisse em frente. Foi a carga que lhe permitiu voltar para sua família e sua casa. Cada um de nós, irmãos e irmãs, também leva uma carga. Nossa carga individual é composta de exigências e oportunidades, obrigações e privilégios, aflições e bênçãos, opções e restrições. 2 perguntas orientadoras podem ser úteis ao avaliarmos periodicamente nossa carga em espírito de oração. Será que a carga que estou levando produz atração espiritual que me permitirá prosseguir com firmeza, tendo fé em Cristo, ao longo do caminho estreito e apertado, sem ficar atolado? Será que a carga que estou levando cria suficiente tração espiritual para que eu consiga, enfim, retornar à presença do Pai Celestial? Às vezes, acreditamos erroneamente que a felicidade é a total ausência de carga. Mas o esforço de suportar a carga é uma parte necessária e essencial do plano de felicidade. Como nossa carga individual precisa gerar tração espiritual, devemos tomar cuidado para não encher a vida de tantas coisas agradáveis, porém desnecessárias, que nos distraem e nos desviam das coisas que mais importam. O Salvador disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Um jugo é uma trave de madeira, geralmente usada numa parelha de bois ou outros animais, permitindo que puxem juntos uma carga.
O jugo coloca os animais lado a lado de modo que possam mover-se juntos para cumprir uma tarefa. Irmãos e irmãs, ponderem o convite que o Senhor faz individualmente a cada um de nós. Tomai sobre vós o meu jugo. A realização e o cumprimento de convênios sagrados nos vinculam ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Em essência, o Salvador nos convida a confiarmos nele e a empurrarmos junto com ele. Embora nossos melhores esforços não se igualem nem possam ser comparados aos dele, se confiarmos nele e empurrarmos nosso fardo com ele durante a jornada da mortalidade, verdadeiramente seu jugo será suave e seu fardo leve. Não estamos e jamais precisaremos estar sozinhos. Podemos prosseguir com firmeza em nossa vida cotidiana com a ajuda do céu. Graças à expiação do Salvador, podemos dele receber capacidade e força maiores do que as nossas próprias. Como declarou o Senhor, portanto, continuai vossa viagem, e que se alegre vosso coração, pois eis que eu estarei convosco até o fim. Ponderem o exemplo que encontramos no livro de Mórmon, quando Amulon perseguiu Alma e seu povo. A voz do Senhor foi ouvida por aqueles discípulos em suas aflições. Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo. E farei um convênio com o meu povo, e libertá-lo-ei do cativeiro. Observem a posição central dos convênios na promessa de libertação. Os convênios recebidos e honrados com integridade e as ordenanças realizadas pela devida autoridade do sacerdócio são necessários para recebermos todas as bênçãos disponibilizadas pela expiação de Jesus Cristo. Porque nas ordenanças do sacerdócio, o poder da divindade se manifesta aos homens e às mulheres na carne, incluindo as bênçãos da expiação. Relembrem a declaração do Salvador, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ao ponderar o versículo seguinte do relato da história de Alma e seu povo. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas. Muitos de nós presumem que essa escritura esteja sugerindo que o fardo será súbita e permanentemente removido. O versículo seguinte, porém, descreve como o fardo foi aliviado. E aconteceu que as cargas impostas à Alma e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade. E submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Os problemas e as dificuldades não foram imediatamente removidos do povo, mas Alma e seus seguidores foram fortalecidos, e sua capacidade ampliada tornou os fardos leves. Aquelas boas pessoas foram capacitadas por intermédio da expiação a atuar como agentes e a influenciar suas circunstâncias. E com a força do Senhor, Alma e seu povo foram guiados para a segurança na terra de Zaraenla. Meus amados irmãos e irmãs, a expiação de Jesus Cristo não apenas sobrepuja os efeitos da queda de Adão e possibilita a remissão dos pecados e transgressões individuais, mas também nos permite fazer o bem e tornar-nos melhores, de um modo que vai bem além de nossa capacidade na mortalidade. A maioria de nós sabe que, quando fazemos coisas erradas e precisamos de ajuda para superar os efeitos do pecado em nossa vida, o Salvador nos possibilita tornar-nos limpos por meio de seu poder redentor. Mas será que também entendemos que a expiação é para homens e mulheres fiéis, que são obedientes, dignos e conscienciosos e que estão se esforçando para tornar-se melhores e para servir com mais fidelidade? Pergunto-me se reconhecemos plenamente esse aspecto fortalecedor da expiação em nossa vida ou se acreditamos que devemos carregar nosso fardo sozinhos, por meio da força bruta, da força de vontade e da disciplina, e com nossas capacidades obviamente limitadas. Uma coisa é saber que Jesus Cristo veio à Terra para morrer por nós.
Mas também precisamos ser gratos pelo fato de o Senhor desejar, por meio de sua expiação e pelo poder do Espírito Santo, vivificar-nos, não apenas para nos guiar, mas também para nos fortalecer e curar. Alma explica por que e como o Salvador pode nos capacitar. E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto, para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Assim, irmãos e irmãs, o Salvador sofreu não apenas por nossos pecados e por nossas iniquidades, mas também por nossas angústias e dores físicas, nossas fraquezas e nossos defeitos, temores, nossas frustrações, decepções e nossos desânimos, pesares e remorsos, nosso desespero e nossa aflição, pelas injustiças e desigualdades que vivenciamos e pelas perturbações emocionais que nos acometem. Não há dor física, tribulação espiritual, angústia da alma ou sofrimento, enfermidade ou fraqueza que enfrentaremos na mortalidade que o Salvador não vivenciou antes de nós. Num momento de fraqueza podemos exclamar: ninguém sabe o que estou passando, ninguém entende. Mas o Filho de Deus sabe e entende perfeitamente, porque ele sentiu e suportou os fardos de cada um de nós. E por causa de seu infinito e eterno sacrifício, ele tem perfeita empatia e pode estender para nós o seu braço de misericórdia. Ele pode nos auxiliar, tocar, socorrer, curar e fortalecer para que sejamos mais do que jamais poderíamos ser e nos ajudar a fazer o que jamais poderíamos fazer se dependêssemos somente de nossa própria força. De fato, seu jugo é suave e seu fardo é leve. Convido-os a estudar, a orar, a ponderar e a esforçar-se para aprender mais sobre a expiação do Salvador, ao avaliarem sua carga individual. Muitas coisas em relação à expiação simplesmente não conseguimos compreender com nossa mente mortal. Mas muitos aspectos da expiação podemos e precisamos compreender. Para meu amigo, a carga de lenha proporcionou a tração que lhe salvou a vida. A caminhonete vazia não podia mover-se na neve, mesmo com tração nas 4 rodas. Uma carga pesada era necessária para produzir essa tração. Foi a carga que proporcionou a tração que permitiu que meu amigo desatolasse, voltasse para a estrada, seguisse em frente e voltasse para sua família. Os fardos específicos que cada um de nós leva na vida nos ajudam a confiar nos méritos, na misericórdia e na graça do Santo Messias. Testifico e prometo que o Salvador vai nos ajudar a suportar nossos fardos com facilidade. Se aceitarmos seu jugo, por meio de convênios sagrados, e recebermos o poder capacitador de sua expiação em nossa vida, vamos procurar compreender e viver de acordo com a vontade dele. Também oraremos pela força para aprender com as nossas circunstâncias, em vez de orar incansavelmente para que Deus as modifique de acordo com a nossa vontade. Vamos tornar-nos agentes que atuam, em vez de objetos que sofrem a ação. Seremos abençoados com tração espiritual. Que cada um de nós haja e se torne melhor por meio da expiação do Salvador. Hoje é dia 6 de abril. Neste sagrado e especial dia do Senhor, declaro meu testemunho
do nascimento do Salvador. 6 de abril é também o dia da organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Num domingo sagrado e especial, declaro meu testemunho de que Jesus Cristo é nosso Redentor. Testifico que Ele vive e vai nos purificar, limpar e nos fortalecer. Dessas coisas, presto testemunho com alegria no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. We are grateful
To the choir, expressamos nossa gratidão ao coro pela bela música que ofereceu. Também expressamos nossa gratidão aos que falaram para nós nesta manhã. Nosso último orador desta sessão será nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois do discurso do presidente Monson, o coro cantará Jeová, se nosso guia, e a oração de encerramento será proferida pela irmã Neil F. Merritt, segunda conselheira na presidência geral das moças. Presidente Monson. My beloved brothers and sisters, meus amados irmãos e irmãs, quando o nosso Salvador ministrou entre os homens, um doutor da lei perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Lemos em Mateus que Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos conclui o relato com uma declaração do Salvador: não há outro mandamento maior que estes. Não podemos amar verdadeiramente a Deus se não amarmos nossos companheiros de viagem nesta jornada da mortalidade. Da mesma forma, não podemos amar plenamente nossos semelhantes se não amarmos a Deus, o Pai de todos nós. O apóstolo João disse: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Somos todos filhos espirituais de nosso Pai Celestial e, portanto, irmãos e irmãs, se tivermos isso em mente, será fácil amar todos os filhos de Deus. Na verdade, o amor é a própria essência do Evangelho. E Jesus Cristo é nosso exemplo. Sua vida foi um legado de amor. Ele curou os enfermos, ergueu os debilitados e salvou os pecadores. No final, a multidão enraivecida tirou-lhe a vida. Mas, da colina do Gólgota ressoam estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A maior expressão de compaixão e amor proferida na mortalidade. Há muitos atributos que são manifestações do amor, como a bondade, a paciência, a abnegação, a compreensão e o perdão. Em todas as nossas interações com as pessoas, esses e outros atributos ajudam a evidenciar o amor que temos no coração. Geralmente, nosso amor se manifesta nas interações cotidianas com outras pessoas. Extremamente importante será a nossa capacidade de reconhecer as necessidades de alguém e, então, atendê-las. Sempre gostei muito do sentimento expresso neste breve poema. Muitas vezes à noite chorei pela falta de visão, negligenciei as necessidades de um irmão. Porém, sei que jamais o menor remorso senti por ser bondoso demais. Fiquei sabendo recentemente de um tocante exemplo de bondade amorosa que teve resultados inesperados. Era o ano de 1933, quando as oportunidades de emprego eram escassas devido à Grande Depressão. O local era a região leste dos Estados Unidos. Arlene Bissaker tinha acabado de se formar no ensino médio. Depois de uma longa procura de emprego, finalmente conseguiu trabalho numa fábrica de roupas como costureira. As operárias somente eram pagas pelas peças perfeitas e completas.
que terminavam de costurar a cada dia. Quanto mais produziam, mais recebiam. Certo dia, pouco depois de começar a trabalhar na fábrica, Arlene se viu diante de um procedimento que a deixou perplexa e frustrada. Sentou-se à sua máquina de costura, tentando desfazer os pontos da peça em que estivera trabalhando, sem conseguir terminá-la corretamente. Não parecia haver ninguém para ajudá-la, porque todas as outras costureiras estavam apressadas em terminar o máximo de peças que conseguissem. Arlene se sentiu desamparada e abandonada. Em silêncio, começou a chorar. Em frente de Arlene sentava-se Bernice Rock. Ela era uma costureira mais velha e experiente. Ao ver o desespero de Arlene, Bernice largou seu próprio trabalho e foi até o lado de Arlene e bondosamente lhe deu instruções e ajuda. Ficou com ela até Arlene adquirir confiança e conseguir terminar sua peça com sucesso. Bernice então voltou para sua própria máquina, tendo perdido a oportunidade de completar o máximo de peças que poderia ter costurado, se não tivesse ajudado. Com aquele ato de bondade, Bernice e Arlene se tornaram amigas por toda a vida. Cada uma delas se casou e teve filhos. Em algum tempo, na década de 1950, Bernice, que era membro da igreja, deu a Arlene e a família dela um exemplar do livro de Mormon. Em 1960, Arlene, seu marido e filhos foram batizados, tornando-se membros da igreja. Mais tarde, eles foram selados num templo sagrado de Deus. Devido à compaixão demonstrada por Bernice, ao se dispor a ajudar uma desconhecida que estava aflita e precisava de ajuda, inúmeras pessoas, tanto vivas quanto falecidas, hoje desfrutam das ordenanças de salvação proporcionadas pelo Evangelho. Todos os dias de nossa vida, temos oportunidades de demonstrar amor e bondade às pessoas ao nosso redor. O presidente Spencer W. Kimball disse: precisamos lembrar que os seres mortais que encontramos nos estacionamentos, escritórios, elevadores e em outros lugares fazem parte da humanidade que Deus nos deu para amar e servir. Pouco nos vale falar da irmandade geral da humanidade se não considerarmos que as pessoas ao nosso redor são nossos irmãos e nossas irmãs. Com frequência, nossas oportunidades de demonstrar amor surgem inesperadamente. Um exemplo dessas oportunidades apareceu num artigo de jornal de outubro de 1981. Fiquei tão impressionado com o amor e a compaixão relatados no artigo que guardei o recorde em meus arquivos por mais de 30 anos. O artigo dizia que um voo sem escalas da Alaska Airlines que ia de Anchorage, Alaska, para Seattle, Washington, levava 150 passageiros e foi desviado para uma remota cidadezinha do Alasca a fim de transportar uma criança severamente ferida. Um menino de 2 anos tinha seccionado uma artéria do braço ao cair sobre um caco de vidro enquanto brincava perto de sua casa. A cidade ficava a mais de 700 quilômetros ao sul de Anchorage e, sem dúvida, não estava na rota do voo. Contudo, os paramédicos locais haviam enviado um desesperado pedido de ajuda e por isso o voo tinha sido desviado para pegar a criança e levá-la a Seattle, onde poderia ser tratada num hospital. Quando o voo aterrissou perto da cidade remota, os paramédicos informaram ao piloto que o menino sangrava tanto que não conseguiria sobreviver a um voo até Seattle. Foi tomada a decisão de voar mais 320 quilômetros para fora da rota até Juneau, Alaska, a cidade mais próxima em que havia um hospital. Depois de transportar o menino até Juneau, o voo prosseguiu para Seattle com muitas horas de atraso. Nenhum dos passageiros reclamou, embora a maioria deles tivesse perdido compromissos e conexões de voo.
Na verdade, à medida que os minutos e horas se passavam, eles fizeram uma coleta e juntaram um valor considerável para doar ao menino e à sua família. Quando o voo estava prestes a aterrissar em Seattle, os passageiros romperam em aplausos, quando o piloto anunciou ter recebido notícias pelo rádio de que o menino ficaria bom. Vieram-me à mente as palavras das Escrituras. A caridade é o puro amor de Cristo. E, para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Irmãos e irmãs, algumas das maiores oportunidades de demonstrar nosso amor surgirão dentro de nosso próprio lar. O amor deve estar no próprio cerne da vida em família. Porém, muitas vezes não está. Pode haver muita impaciência, muitas discussões, muitas brigas, muitas lágrimas. O presidente Gordon B. Hinckley lamentou: por que as pessoas que mais amamos com muita frequência são alvo de nossas palavras ríspidas? Porque às vezes falamos com a intenção de ferir, causando tanta mágoa? A resposta para essas perguntas pode ser diferente para cada um de nós, mas no fundo os motivos não importam. Se quisermos guardar o mandamento de amar-nos uns aos outros, precisamos tratar-nos uns aos outros com bondade e respeito. Evidentemente, há momentos em que a disciplina se faz necessária. Lembremos, contudo, o conselho dado em Doutrina e Convênios, ou seja, se nos for necessário repreender uns aos outros, que demonstremos um amor ainda maior depois. Espero que nos esforcemos sempre para ter consideração e tato em relação aos pensamentos, sentimentos e circunstâncias das pessoas a nosso redor. Não menosprezemos nem desprezemos. Em vez disso, sejamos compassivos e encorajadores. Precisamos tomar cuidado para não destruir a confiança da outra pessoa por meio de palavras ou ações impensadas. O perdão deve andar de mãos dadas com o amor. Em nossa família, bem como em meio a nossos amigos, pode haver ressentimentos e discórdias. Novamente, não importa realmente o quanto era pequeno o problema. Não podemos e não devemos deixar que deteriore, que se espalhe e que acabe causando destruição. Condenar o outro faz com que as feridas permaneçam abertas. Somente o perdão cura. Uma amável senhora que já faleceu conversou comigo certa vez e inesperadamente me contou alguns remorsos que tinha. Falou de um incidente ocorrido havia muitos anos, envolvendo um fazendeiro vizinho, que já tinha sido um bom amigo, mas com quem ela e o marido discordaram em diversas ocasiões. Certo dia, o fazendeiro perguntou se poderia tomar um atalho atravessando a propriedade dela para chegar às terras dele. Naquele ponto, ela fez uma pausa no relato e, com tremor na voz, disse: Irmão Monson, não permiti que ele cruzasse nossa propriedade naquela ocasião, nem nunca, mas fiz com que ele desse toda a volta a pé, até chegar à propriedade dele. Eu errei e tenho remorso disso. Ele já faleceu agora, mas, como eu gostaria de dizer a ele: perdoe-me. Como eu gostaria de ter uma segunda chance de ser bondosa. Ao escutar o relato dela, veio-me à mente a triste observação de John Greenleaf Whittier. E eu cito: de tudo aquilo que já foi dito e escrito, o mais triste poderia ter sido. Irmãos e irmãs, se tratarmos uns aos outros com amor e bondosa consideração, evitaremos esses remorsos. O amor é expresso de muitas formas reconhecíveis: um sorriso, um aceno, um comentário bondoso, um cumprimento. Outras expressões podem ser mais sutis, como demonstrar interesse pelas atividades da outra pessoa, ensinar um princípio com bondade e paciência,
conversar com alguém que está doente ou sem poder sair de casa. Essas palavras e ações e muitas outras podem comunicar amor. Dale Carnegie, um conhecido escritor e palestrante americano, acreditava que toda pessoa tem dentro de si o poder de aumentar a soma total de felicidade no mundo, dirigindo algumas palavras de sincero apreço para alguém solitário ou desanimado. Ele disse: talvez vocês esqueçam amanhã as palavras bondosas que disseram, mas quem as recebeu, talvez as considere preciosas por toda a vida. Comecemos agora, hoje mesmo, a expressar amor a todos os filhos de Deus, sejam eles nossos familiares, nossos amigos, meros conhecidos ou completos desconhecidos. Ao levantar-nos a cada manhã, decidamos agir com amor e bondade em relação a tudo que nos ocorrer. Algo que está além de nossa compreensão, meus irmãos e irmãs, é o amor de Deus que Deus tem por nós. Por causa desse amor, Ele enviou seu Filho, que nos amou tanto a ponto de dar a vida por nós, para que tenhamos a vida eterna. Ao compreendermos essa incomparável dádiva, nosso coração se encherá de amor por nosso Pai eterno, por nosso Salvador e por toda a humanidade. Que façamos isso. É minha sincera oração. Pai Celestial, estou feliz porque está sempre aí e ouvindo, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, curvamos nossas cabeças diante de Ti e agradecemos pelo que ouvimos e sentimos hoje. Agradecemos a Ti pelos conselhos que recebemos de nosso amado profeta. Por favor, ajuda-nos e nos ajuda a amar as outras pessoas. Somos gratos pelas palavras de encorajamento, fé. Agradecemos pela força e pela força. Oramos a Ti para que estejas conosco nesta reunião, que possamos ajudar a esforçar-nos uns aos outros, a fortalecer-nos uns aos outros. E dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 184th Esta foi a transmissão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.